Olá, querida aluna, tudo bem com você? Espero que sim. Seja bem-vindo a mais uma aula da disciplina de gestão de pessoas. Espero que você esteja bem e conseguindo acompanhar as aulas, né? Todas as aulas, as atividades, que esteja conseguindo se organizar para poder dar continuidade aos seus estudos ao longo das aulas. Essa é a nossa aula de número 11, e hoje nós teremos como temática acompanhando pessoas, certo? Espero que você tenha lido o material disponibilizado para você na plataforma, no Educa. Lá, como sempre digo e faço questão de relembrá-lo, tem disponível o texto base, texto complementar. Essa nossa aula fica gravada para vocês, um vídeo complementar curto, né? Então, todos esses materiais estão disponíveis, para vocês, como modo facilitador de compreensão dos conteúdos. Mas é importante também lembrar para você que nós temos nossos tutores EAD, que estão sempre aí disponíveis para você, tutores presenciais nos polos. Qualquer dúvida, entrem em contato, não fiquem com dúvidas. Combinado? Então, vamos lá. A nossa aula de hoje, como dito, nós temos como temática acompanhando pessoas, né? Então, qual é o nosso objetivo da aula de hoje? É definir a necessidade de informações sobre a gestão de pessoas, conhecer como que se dá o processo de banco de dados dentro de um órgão, né, numa instituição, e apresentar como que acontecem os sistemas de informação gerencial dentro do processo de gestão de pessoas, né? Certo? Então, vamos lá. Então, como banco de dados, a gestão de pessoas, ela requer o processamento de informações, de dados, daqueles que são colaboradores, são funcionários, são servidores. Em se tratando de órgão público, nós utilizamos a denominação servidor público, né? Então, nesse sentido, o que é o banco de dados? Né? O que vem ser o banco de dados? Já o Renato, de 2014, ele diz que o banco de dados é um conjunto de dados integrado, organizados como meio, com que objetivo? De facilitar a organização das informações de um determinado colaborador, de um determinado servidor, né? Nós vamos ver mais adiante alguns exemplos. O que acontece? No material base de vocês, trouxe para vocês alguns questionamentos, né? Em relação sobre quais são as informações que são necessárias para compor o banco de dados, né, do colaborador, do servidor, numa determinada organização. Então, quais são essas perguntas, né, que todo gestor ele deve se fazer para quê? Para compor esse banco de dados, né? Quais são os tipos de decisão sobre pessoas que você toma regularmente? Quais são os tipos de informações que são necessárias para a tomada de determinada decisão? Quais são os tipos de informações que você recebe regularmente, né? Que tipos de estudos especiais você solicita regularmente? Quais são os tipos de informação que você gostaria de receber e não recebe? Quais as informações que você precisa saber desse colaborador, desse servidor, diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente? Quais são os tópicos específicos sobre os quais você gostaria de manter informado? Então, você tem um colaborador, você tem um servidor, lá você é o gestor e você precisa saber da informação lá da Maria. A Maria é servidora pública de um determinado órgão, e eu gostaria de saber, a Maria já tem 20 anos de serviço, e eu gostaria de saber se a Maria, ela fez algum curso, quando ela ingressou
no órgão no qual ela trabalha, a Maria só tinha o segundo grau. Mas está chegando o período das progressões e eu gostaria de saber se a Maria fez um curso superior, né? Onde é que eu, enquanto gestora, vou buscar essa informação? Né? É no banco de dados da gestão de pessoas, no banco de dados lá no Recursos Humanos, lá que tem todos os dados, todas as informações daquela servidora, da dona Maria. Então, é importante manter atualizado esse banco de dados. Você que trabalha, fez um curso, fez um curso de aperfeiçoamento, fez um nível superior, né? Você fez cursos de profissionalizante, então, todo esse tipo de informação, ela deve ser repassada lá para o responsável, para o departamento, para o setor responsável, para que eles mantenham diariamente, né, regularmente atualizadas as informações no que diz respeito a você, colaborador, você, servidor, certo? Então, aqui trago um exemplo para vocês do que são as principais informações que deve conter no banco de dados. Ó. Veja bem, nome, endereço, local de nascimento, nacionalidade, filiação, estado civil, se tem filhos, quantos filhos, né? Número da conta bancária, cargo inicial que você entrou numa empresa, numa organização, você entrou como assistente administrativo, mas daí você estudou, se aperfeiçoou, e aí você conseguiu subir de cargo, subir de função, né? E hoje você já não é mais assistente administrativo, você coordena uma equipe. Então, todas essas informações, elas devem constar, né? Se você foi servidor, foi colaborador numa empresa anterior ao seu atual emprego, ao seu atual trabalho, deve constar também que você foi colaborador, foi servidor de um determinado órgão, de uma determinada organização, certo? Então, outros dados importantes são os cursos que você faz, como eu disse, né? Quais as habilidades, dependendo do sistema de informação informatizado que a empresa, que a organização ela detém, eles conseguem também saber quais as habilidades você possui, quais as capacidades que você tem, que você desenvolve ali no momento, naquele trabalho, naquele emprego, naquele serviço que você está realizando, certo? Então, aqui, lá, Chiavenato 2014, ele diz assim, que o banco de dados para um sistema de informação de gestão de pessoas, eles devem ter, são as entradas, o banco de dados e as saídas, né? Quais são as entradas, né? É a inclusão do cadastro, fazer o cadastro do servidor, do colaborador, né? Se houver necessidade de excluir, alterar cadastro, né? Frequência ou cartões de ponto, né? Adiantamento salarial, vales, essas questões de vales e adiantamentos, elas funcionam mais em empresas privadas, né? E o banco de dados é o quê? Consiste em quê? Né? São com essas entradas e com as saídas, certo? Então, o banco de dados é o quê? O cadastro de pessoal, cadastro de cargo, cadastro de seção, de remuneração, qual é o seu salário? Qual a sua remuneração? Né? Você tem algum benefício? Você assume alguma função de confiança? Você tem alguma gratificação? Né? Então, tudo isso é o banco de dados. E, mediante a sua inclusão de informações no seu cadastro, no banco de dados, né? Você, a partir daí, consegue organizar o quê? Relatórios contábeis, folhas de pagamento, relatórios de férias, por exemplo. Então, tudo aquilo que é incluso no seu cadastro, gera o quê? Relatórios. Então, esses são os 3 aspectos, de acordo com o Chiavenato 2014, que compõem um banco de dados para um sistema de informação dentro da gestão de pessoas,
certo? Ok? Então, nesse caso aqui, eles só trago essa imagem para aprofundar melhor um pouquinho do que nós dissemos no slide anterior, né? Quanto ganha o servidor, funcionário, quando que ele foi admitido na empresa, quando ele terá direito a férias, qual é o cargo dele, tem experiência na função que ele está desempenhando, não possui, que habilidades ele possui, né? Ele já passou por alguma avaliação de desempenho? Sim, não, como foi? Né? Qual a nota dele? Como que ele foi avaliado, né? Então, tudo isso, ó, quais são as características pessoais dessa pessoa, né? Quais são as principais competências dela? Quais são os pontos fortes dela? Quais são os pontos fracos? Que habilidades essa pessoa tem, né? Então, tudo isso compõe o sistema de informação de uma organização, certo? Tá indo bem? Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Se você tiver alguma dúvida, faça a pergunta lá, coloque lá na aula, no fórum geral, no fórum de dúvidas lá, tá bom? Não vão ficar com dúvidas, não. Certo? Quando Chiavenato traz aqui, 2014, ele traz o sistema de informação para o funcionário, para o colaborador, para o servidor, né? Então, eu, enquanto funcionário, enquanto servidora pública, quando eu acesso o sistema de informação, né? Por exemplo, o Estado do Tocantins, o servidor público estadual, o sistema de informação dele chama-se Portal do Servidor, né? Então, quando eu quero saber alguma coisa a respeito de mim, eu acesso esse sistema. Por exemplo, qual é o meu salário, quanto que eu paguei de INSS, quanto que eu paguei de imposto de renda, qual é meu cargo, qual é minha função, tenho direito a férias, qual é o meu período de férias que eu tenho direito, né? Fui progredida? Quando que eu fui progredida? Então, tudo isso, tudo que eu quero saber a respeito daquilo que eu desempenho dentro da empresa, incluindo formação, incluindo salário, tudo isso, eu consigo encontrar essas informações no portal do servidor. Consequentemente, outros órgãos públicos, outras organizações têm o modelo deles, né? Então, varia muito de organização para organização, certo? Então, quando nós estamos falando de acompanhamento de pessoas, nós estamos falando basicamente disso, né? De constar no sistema as informações, os dados de você, servidor, de você, colaborador, né? Então, basicamente, quando eu falo de acompanhamento de pessoas, eu estou falando de obter informações a seu respeito, né? O gestor, ele quer saber alguma informação do funcionário, do colaborador, do servidor, ele vai acessar o sistema de informação da empresa, da organização, para que ele obtenha as informações que ele deseja referente a você, né? Pegando como exemplo você. Então, a gente pode dizer o quê, para resumir, né? Que o sistema de informação gerencial, que são aqueles utilizados pelas organizações, ele é um sistema planejado para obter, processar, organizar, armazenar e disseminar informações a respeito do funcionário, do colaborador, do servidor, certo? Então, espero você na nossa próxima aula, certo? Não esqueçam de ler o material, tá bom? Não esqueçam de ler o material. Por que é importante que vocês leiam o material, né? Por que é importante? Porque vocês, quando a gente vem para dialogar na nossa aula, né, é importante que você tenha já um embasamento, um conhecimento daquilo que a gente vai dialogar a respeito, tá? Então, não esqueçam de ler o material base, não esqueçam de fazer questionamentos
lá no sistema, lá no Educa, para que vocês não fiquem com dúvidas. Tudo bem? Combinado? Então, tá. Então, bons estudos, a gente se encontra na nossa próxima aula.